Salmo 119, versículo 18. 119, 18. Vou ler o 17 também. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Vamos repetir o versículo 18 todos juntos? Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Pai, a tua palavra é a verdade, e ela é a verdade absoluta. Todas as coisas vão passar e estão passando, mas a tua palavra, ela permanece, tem permanecido por séculos, séculos, séculos. Ela tem permanecido, tem prevalecido. Eu te louvo porque a igreja é norteada por esta palavra, e eu te louvo porque podemos ouvir desta palavra. Eu te louvo porque podemos aprender desta palavra. Fala conosco, porque queremos e precisamos te ouvir. Eu quero te agradecer por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite, por esses amados que se dispuseram a subir a Jerusalém para receber do Senhor, Pai amado, a palavra do Senhor, e que ela seja revelada a cada coração. Que ninguém seja despedido vazio, antes todos sintam o toque de Deus, o toque do Senhor, e sejam por ti visitados e abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor é o Senhor que reina, tem reinado e há de reinar, meus irmãos, para toda a eternidade. É o Senhor que tem todo o poder. Finda, meus irmãos, um tempo, nós já estamos falando disso há alguns dias, um tempo na nossa vida. Finda, meus irmãos, um tempo preparado por Deus em nossas vidas. Finda um tempo, meus irmãos, para a igreja. Estou dizendo agora de um ano de 2012, o qual estamos vivendo para os últimos dias. Finda, meus irmãos, um tempo cronológico. Finda-se, meus irmãos, um tempo que foi preparado por Deus, que muitos, meus irmãos, pararam na caminhada, muitos foram agregados, meus irmãos, ao povo e está na caminhada e continua com o Senhor. Muitos, meus irmãos, declinaram-se, mas muitos foram erguidos e continuam com o Senhor, e eu glorifico ao Senhor por isso. Porque, meus irmãos, podemos dizer, enquanto igreja Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quem nos dá a vitória é o Senhor, quem nos abençoa é o Senhor. Meus irmãos, a escuridão que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, todos os que não têm fé a concluir que as coisas carnais são mais importantes do que as espirituais. Estes, meus irmãos, que pararam, eles imaginaram desse jeito, que as coisas carnais, elas são mais importantes do que as coisas espirituais e celestiais. O próprio salmista, no Salmo 121, ele diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, meus irmãos, crente, eu sempre aprendi isso. Ele não foi chamado para olhar para baixo. Querido, nós temos aprendido que a palavra do Senhor, ela nos ensina que um cego, ele não conduz outro cego, porque ambos irão cair. Meus irmãos, se o cego precisa ser conduzido, ele precisa ser conduzido por uma pessoa que enxerga. Espiritualmente dizendo, eu tenho falado que nós precisamos do Senhor, da bênção do Senhor, da graça do Senhor, porque nós não podemos cair. Deus tem nos abençoado e a palavra do Senhor está dizendo, meus irmãos, finda-se um tempo. Eu quero perguntar,
como tem estado o seu coração até agora? Como é que tem estado a tua vida até, salvo engano, hoje 27 de dezembro de 2012? Como é que você conduziu a tua vida até aqui? Como é que você trouxe a tua vida até esse momento? Como é que você tem tratado a tua vida espiritual? Como é que você tem tratado as coisas do Senhor na tua vida? Como é que você trouxe as coisas do Senhor até aqui? Foi deixando, foi levando, meus irmãos, porque o Senhor, o que Ele quer de mim, de você, é que nós não façamos a obra dEle relaxadamente. A obra do Senhor tem que ter, meus irmãos, da nossa parte, meus irmãos, um dobrar-se diante de Deus e deixar com que Ele faça, meus irmãos, em nossa vida aquilo que Ele quer, e não fazermos de qualquer coisa, de qualquer forma, porque de qualquer forma os outros irão fazer, mas nós, enquanto filhos do Senhor, nós devemos nos colocar na presença desse Deus que é poderoso, misericordioso e maravilhoso, e pedir: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as tuas maravilhas. Eu não tenho visto, eu não vi, não estou vendo, mas eu quero ver as maravilhas da tua palavra que estão reveladas já a mim. Meus irmãos, muitas pessoas vivem, e nós conhecemos, eu conheço, você conhece, elas são, meus irmãos, induzidas. Existe, meus irmãos, uma cegueira espiritual. Paulo, meus irmãos, ele escreve à igreja de Coríntios falando sobre isso, e aí ele é induzido, querido, desse jeito. E Paulo fala assim, vou ler para os irmãos: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem cegou, meus irmãos, foi o Deus desse século. Sabe o que eu entendo? Que, meus irmãos, quando eu olho para essa palavra, é quando, meus irmãos, eu tiro os olhos do Senhor, eu tiro os olhos do Altíssimo, eu tiro os olhos daquele que é o Todo-Poderoso, e aí, meus irmãos, eu olho para o Deus desse século, e Ele me cega, e eu não consigo ver mais nada. Mas eu quero te dizer, nós podemos ainda, em 2012, pedir: Deus, abra os meus olhos para que eu veja as tuas maravilhas. Querido, você precisa colocar o teu coração, o meu coração, no altar de Deus, o lugar, meus irmãos, que o Senhor cumpre a vontade dEle, o desejo dEle, para que possamos ser tratados. Amém. Como é que está o teu coração, querido, querida? Como é que anda as nossas vidas? Como é que temos tratado, meus irmãos, as coisas que Deus tem nos dado? Quantas pessoas, meus irmãos, se distanciaram de Deus? Mas também, talvez não seja o único na face da terra. Um que foi assim com Jesus, andou do lado de Jesus, Filipe. Ele andava, conhecia, sabia, era discípulo, estava do lado de Jesus. Um dia chega para Jesus, pensa Jesus, assusta com ele. Eu falo: mostra-me o Pai, o que me basta. Mas que negócio é esse? É como um crente chegar e falar: pastor, onde está Jesus? Cadê Jesus? Onde foi parar? Que hora que vai se manifestar? Nasceu, esses dias morreu por dia. Como é que está? Irmãos, é a mesma coisa. Ele fala: Senhor, mostra-me o Pai, que me basta. Maravilhosa a frase, mas havia um distanciamento. Ele estava com Jesus, estava do lado de Jesus, mas ele não estava, meus irmãos, sabendo o que estava acontecendo. Ele totalmente, meus irmãos, longe da realidade do Evangelho. Querido, crente precisa entender que tem um Deus que quer você, que me quer do lado dele, próximo dele, junto com ele, para caminharmos nesse tempo em nome de Jesus. Amados, nós temos falado, Jesus está voltando, e a igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar limpa,
branca, meus irmãos, ela é a noiva que vai receber Jesus, e nós precisamos estar prontos.